Olá, bom dia a todos os amigos e amigas para mais um podcast nesta terça-feira. Lembrando que estamos ao vivo toda terça-feira a partir das 10h30. Podem nos acompanhar através das transmissões online. Curtam, assistam e também compartilhem este conteúdo. Com vocês, Conecta Pro, mais um programa levando conteúdo, entretenimento técnico e profissional, trazendo pessoas e profissionais engajados com o mercado de trabalho. Sejam muito bem-vindos. Nosso 10º episódio. Estamos trazendo mais uma grande profissional, uma amiga, né? Para que a gente possa estar conversando sobre um tema muito importante, como sempre. Engenharia básica e as áreas específicas. Seja muito bem-vinda. Quem é você e como começou a sua trajetória nessa área? Gilzepina Lopes, bem-vindo com a gente. Muito obrigada, professor Antonioni, muito obrigada ao convite. É uma satisfação muito grande estar aqui nessa manhã, falando um pouquinho do meu trabalho, da engenharia de uma forma geral. E eu fico muito feliz, né, em poder participar desse evento, que é muito importante e que muitas pessoas do mundo, em qualquer momento, vão poder assistir, vão poder compartilhar. Então, é um evento, na verdade, muito importante falar sobre engenharia. Eu é quem agradeço o convite e vou falar um pouquinho sobre mim, né? Meu nome é Gilzepina, né? Tão curioso. Por que Gilzepina, né, Gilzepina? Então, é que na época do meu nascimento, o meu pai, ele queria muito ter um filho homem, porque os 2 filhos anteriores que ele teve, ele homenageou os avós paternos e maternos. E aí faltou homenagear o sogro, que chamava Giuseppe. Então, naquela época não tinha ultrassom, não tinha essa tecnologia, né? Olha só. De hoje. E aí, quando minha mãe foi ter o bebê, que olhou que era uma menina, ele então falou, bom, para homenagear o meu sogro, vai se chamar Gilzepina. E aí acabou ficando, né? No começo foi difícil, porque quando a gente é criança na escola, o professor não consegue ler o nome, né? Era um nome ainda é, né? Bem diferente. Mas acabei acostumando, né? E enfim, eu tô com ele há alguns anos já, né? Então, Conhecida agora eu não vou... como? Pina. Conhecida como Pina. Muito isso bem. Mesmo. Eu comecei na área de engenharia em 95, quando eu terminei minha graduação na PUC Campinas. Depois eu fiz o meu mestrado na área de engenharia civil, na Unicamp, na área de saneamento. Naquela época, eu já tinha como objetivo entrar na área acadêmica. Por isso que quando saí da graduação, eu fui para o mestrado. Eu achava muito fascinante a área acadêmica, achava que era necessário ter boas pessoas e bons profissionais na área acadêmica. Acredito que a mudança de um país se faz através da educação. Então, com relação à atividade em obra, projeto, não tive esse tipo de atuação em nenhum momento da minha vida. E comecei numa universidade em São Paulo, a Universidade de São Judas, e depois eu fui para a Unip, né? E estou na Unip desde o ano de 2002 como professora. Desde quando, Pina? 2002. 2002? Isso, na Unip. Nós temos uma foto, uma imagem, né? Da quiser comentar hoje. Essa universidade aqui de Limeira, né? De Limeira. Eu comecei no campus Campinas, né? E no ano de 2011, eu fui convidada para coordenar o curso de engenharia civil, porque naquela época o governo federal ele elaborou um plano de aceleração de crescimento. Então, a engenharia cresceu muito, muito. E em todas os campos do Brasil, né,
a gente tinha os cursos de engenharia sendo montados. E eu comecei em Campinas e logo vim para cá, para Limeira, e depois, em 2013, eu fiquei como coordenadora também do curso de engenharia civil, né, nos 2 campos. E aí o tempo foi passando e acabei continuando e estou lá estou aqui, né, na Unip de Limeira até hoje. Essa é uma amostra de uma atividade que a gente faz no curso, né, para os alunos de final de curso, que são os projetos. Os projetos, e aí a gente propõe que seja feita uma maquete, né, de tudo que o aluno elaborou e criou. Então, a gente faz uma apresentação para os outros cursos também conhecerem o que cada modalidade da engenharia faz, né? Então, hoje a Pina, ela começou como coordenadora do curso de Engenharia Civil. Aqui em Limeira. Aqui em Limeira, né? Uhum. E com o passar dos anos, hoje você assumiu agora a engenharia chamada de ciclo básico. Isso, em Limeira. E também, além de Limeira, você é coordenadora lá em Jundiaí. Em Jundiaí. Só que lá em Jundiaí é só do curso de Engenharia Civil. É isso que é o nosso tema, né? Engenharia básica e as suas áreas específicas. Então, assim, por que existe essa divisão dentro de uma universidade? O que é a engenharia básica e por que ela se torna essa engenharia específica dentro dos desafios que você enfrentou nesse campo de formação, atuação, porque você esteve muito na capacitação dos jovens. Você sempre esteve frente à capacitação dos jovens. Uhum. Ou seja, aquela oportunidade onde o jovem está aprendendo, aonde ele tem os primeiros contatos com a área técnica e, diante dos projetos que nós estávamos demonstrando, eles colocam as atividades teóricas e transformam em práticas construtivas, ou que a gente chama de modelagem, né? Exatamente. A gente modela, né, ou simula situações que vão tomar tamanhos aí, proporções gigantescas, né? Exatamente. É exemplo de prédios, né, galpões e por aí vai. Então, compartilhe conosco. Qual o maior desafio que você enfrentou nesse campo? Porque a Pina, dentro da área de engenharia, e a gente valoriza muito a mulher na engenharia, cresceu muito. Exatamente. Isso é muito importante. Você como coordenadora, como engenheira, como também engenheira mestra, né? Uhum. Você é mestra, né, na sua área de engenharia. Quais foram esses desafios profissionais e também pessoais? Quando a gente teve um declínio no número de alunos na área de engenharia civil, que eu assumi a coordenação da engenharia básica, a gente nota que existe uma grande diferença entre universidade e faculdade. As faculdades, normalmente, o aluno entra e já ele escolhe o curso que ele vai fazer, então ele escolheu lá engenharia civil, ele já tem disciplina desde o primeiro semestre até o 10º na área de engenharia civil. Quando você trata de uma universidade, né, como a Unip, a gente tem multicamp, nos 4 primeiros semestres são disciplinas básicas e depois ele entra na modalidade que ele gostaria de fazer. Então, ele tem lá as opções de engenharia e o que eu senti, a grande dificuldade que eu tive, né, na hora que eu assumi esse cargo, é que o aluno nosso, né, não só nosso, mas de todo o país, ele tem uma necessidade de aplicar aquele conhecimento da matemática e da física, que é uma carga horária bem pesada, no dia a dia. E ele só consegue entender que isso é importante a partir do momento que você mostra para ele que uma ponte ela só é construída se você calcular o coeficiente de segurança. Senão você não consegue atribuir uma segurança àquela estrutura. Então, à medida que quando eu assumi essa área
da coordenação básica, eu pude notar que eles ficavam mais interessados se nós, ou nossos professores, colocassem exemplos práticos. A demonstração. E sempre demonstrando em que local você poderia usar. Então, quando você vai no primeiro semestre, eles têm muita revisão do ensino médio, eles falam muito de volume, área e assim por diante. Você colocar questões práticas de volume de corte, volume de aterro, né? E a própria eletricidade, dá exemplo prático na hora da produção de energia, ele fica mais interessado e fica mais estimulado em estudar. E é normal o aluno da engenharia ciclo básico sempre falar, professor, quando que nós vamos para o laboratório? Porque eles é incrível que os alunos eles querem ir para o laboratório, só que a parte inicial, o fundamento, exatamente, é a base de todas as disciplinas específicas. Exatamente, e é importante, porque à medida que ele conhece o fundamento e ele sabe o porquê dele estudar aquilo, ou aonde ele pode aplicar, ele consegue ter um raciocínio lógico. E, na verdade, quando a gente forma um engenheiro, eu acho que a maior missão que a gente tem é fazer com que ele pense, né? Porque ele é contratado muitas vezes para resolver problemas. Então, a necessidade de pensamento lógico é muito importante. Ele desenvolve isso no básico e com alguns projetos que a gente faz também, interdisciplinar, e aí eles conseguem se superar a cada semestre que ele passa. E a Unip, por ser uma universidade, como você disse, campos múltiplos distribuídos em todo o território nacional, né? Nós temos o tema engenharia básica e áreas específicas. Por que esse tema ele é importante para a sociedade? O que essas áreas específicas elas vão estar levando para a sociedade? Porque os alunos, eles se formam e vocês estão formando eles para atuarem na sociedade. Exatamente. Com os desafios que acabam surgindo. As cidades, elas crescem, elas precisam se desenvolver, né? Nós estamos falando um pouco também da área civil, mas temos múltiplas disciplinas que nós já vamos falar. Os cursos que as universidades, né, ou a universidade disponibiliza aqui na nossa região e em toda a rede, né, que você está como coordenadora. Então, qual que é essa relação entre formação e a sociedade? A gente tem como missão, né, e eu penso que com a evolução tecnológica e a migração das pessoas para os grandes centros, a gente tem que ter soluções rápidas e de melhor qualidade para toda a população. Então, agora, neste atual momento, a gente tem uma falta de chuva. E o aluno, quando ele está dentro ou ele se forma um engenheiro, ele já tem que, estiver trabalhando na área, ele vai pensar em possibilidades de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, primeiro, eu penso que a engenharia básica ela dá formação para o aluno ter pensamento crítico e ela, além disso, ele propõe ou ele possibilita para o aluno que ele consiga ter soluções sustentáveis, que ele consiga ter soluções com uma destreza maior, né? Pensar na locomoção das pessoas dentro do município, recursos hídricos, né, contenção. Hoje se fala muito em sustentabilidade, né? Sustentabilidade é uma palavra bem complexa. Muito. Porque assim, tudo que você pensar que possa não causar impacto na natureza e facilitar para o homem é você agir de forma sustentável. Exatamente. Né? Os alunos eles têm esse conhecimento, essa capacitação desde o início do ciclo básico até a formação específica. Exatamente. Ele tem, desde o primeiro semestre, algumas disciplinas que estão voltadas à área de meio ambiente. Então, ele, desde o começo do curso, ele a gente propõe situações para que ele pense de uma forma sustentável e que
ele tem que projetar alguma coisa para os netos e filhos dele, né? Então, a engenharia, A construção, ela fica, né? Ela fica. Nós vamos colocar algumas imagens, algumas fotos também, para o pessoal estar acompanhando, das demonstrações dos trabalhos que os alunos estavam realizando, fazendo, né? Que a gente chama de trabalho de conclusão de curso, Isso. né? São os projetos integrados, porque ali ele precisa colocar todas as disciplinas, todos os conhecimentos na prática. Exatamente. Transformar isso num protótipo, né? Então, por exemplo, nós temos um protótipo, o que eles... Olha só que bacana, nós temos ali um detalhe em verde que muitos acabavam até então não tendo essa consideração, e aquilo ali é uma área de permeabilidade, né? Uma área permeável. Então, fale um pouquinho desses conceitos. Dentro desses projetos, a gente pede para que o aluno pense na área sustentável, pense no meio ambiente, no material que ele vai trabalhar para fazer aquela cobertura. Então, antigamente, a gente fazia cobertura só em madeira, né? E hoje as madeiras estão cada vez mais escassas. Então, a estrutura metálica que dá uma maior leveza à cobertura. Os pisos, que antigamente eram cerâmicas de grandes espessuras, hoje a gente tem no mercado outros materiais que fazem essa substituição. Então, na hora da escolha do material, a gente propõe que ele atinja esses objetivos com relação a melhores materiais, ou materiais mais novos, né, dentro do sistema, pensar na área de meio ambiente, de peso das estruturas e assim por diante. As construções mais antigas, até focando um pouquinho mais nessa área da engenharia civil, né, como demonstrado, eu me recordo que a maioria das construções, antigamente, os coberturas, os telhados, eram daquela telha de barro, né? Telha cerâmica, né? Exatamente. Os tijolos eram Os tijolos gigantescos, né? E pesados, né? E isso evoluiu e nós temos os blocos, nós temos as coberturas metálicas, né? Como você comentou. E quais essas mudanças ou soluções ou novas soluções você acredita que são de extrema urgência acontecer na engenharia para que também a sociedade possa acompanhar essa evolução? Porque essa evolução também precisa chegar para o cliente final, aquele cliente final que ele também precisa entender que o que está sendo proposto para ele é mais sustentável, é mais eficiente e também é menos custoso. Porque o engenheiro hoje ele tem que ficar preocupado com uma obra eficiente, que é uma obra sustentável, é uma obra que não gere tantos resíduos, né? E também uma obra que tenha um custo mais acessível, menor, mas que não comprometa a qualidade, né, Pina? Exatamente. E a gente, nesses trabalhos, a gente prioriza esse tipo de informação, que ele traga esse tipo de informação. E uma coisa importante que eu vejo também com a evolução do tempo, né? A gente vê que os canteiros de obras hoje estão com pessoas cada vez mais idosas. Por quê? Porque na verdade, essa linha produtiva hoje, ela já está mais automatizada e com a falta de engenheiros no mercado, que a gente tem um déficit muito grande, a gente tem os filhos dos antigos mestres de obras, eles não querem entrar mais nessa área, por exemplo. Então, hoje em dia, a gente vê uma automação muito grande dentro de um canteiro de obras e dentro das indústrias de uma forma geral, né? Se a gente vai para uma indústria na área de torno, né? Na parte de engenharia mecânica, enfim. Hoje a gente vê robôs operando, porque você precisa de material, você precisa de uma peça bem acabada e com uma produção muito alta, né, para ser competitivo no mercado. Certo. Então, eu vejo desta forma que a gente tem uma evolução e a gente tem que pôr isso em prática para que a sociedade absorva esse uso de material para também contribuir com o meio ambiente, né? Porque boa qualidade
uma boa sociedade, ela tem essa noção de que a gente tem que ter bons resultados para as nossas próximas gerações. Sim, essas construções, elas ficam. Ficam. Nós passamos para os próximos e assim vai. Né? Exatamente. E você, como coordenadora da Engenharia Ciclo Básico, né? Como que o seu trabalho contribui para essas transformações? Nós temos logo mais algumas imagens que vocês vão estar acompanhando, que você também acompanhou alunos em algumas visitas técnicas, levou esses alunos nas visitas técnicas. O que é essa integração do aluno com o ambiente de trabalho? Para que serve, né? Então, como que você entende que também as indústrias, as empresas, as autarquias, o poder público pode colaborar com a universidade, porque o aluno ele precisa ter esse contato com a prática. Exatamente. Então, como que você pode impulsionar esse link e como você, coordenadora, contribui? Eu incentivo muito a visita técnica, né? Porque dentro de uma visita técnica o aluno consegue ver aprender os processos de forma prática. Uma outra coisa que a gente valoriza muito são as atividades de extensão, né? Então, a gente promove algumas atividades de extensão para a comunidade. E o que são essas essas atividades? Atividades de extensão é fazer com que o nosso aluno, né, ele promova alguma atividade para a comunidade baseado no conhecimento que ele teve. Então, ele ajuda a sociedade em um determinado assunto. Por exemplo, a gente propôs no semestre passado um curso básico de Word. Sim. E convidou a sociedade para fazer esse curso dentro da universidade. O que ocorre é que algumas pessoas ainda não têm o contato, algumas pessoas não têm contato com o computador. E eles foram até a universidade, fizeram um curso de extensão de 4 horas, eles tiveram um primeiro contato com o computador, como é que ele liga, como é que ele digita um texto. E isso faz com que haja uma evolução também da comunidade que se sente interessada em participar. Então, quer dizer que até a sociedade ou os grupos, porque nós estamos em Limeira, Limeira possui alguns grupos de bairros, né, que eles chamam de associações, de condomínios. Exatamente. Então, se essas associações também identificam uma necessidade onde a universidade possa colaborar com uma orientação, uma instrução, ou o que a gente chama até de um treinamento, isso pode ser proposto para a universidade e existe essa interação? Existe. E o ciclo básico de engenharia tem feito algumas atividades. Então, uma delas foi esse curso de Word. Um outro curso que nós propusemos foi ir até as escolas e falar um pouquinho sobre minimização de energia. Então, quais são as diferenças de você ter uma lâmpada incandescente para uma lâmpada fluorescente? O que é melhor? O que vai custar menos na sua conta? Então, fazer essa divulgação de conhecimento que os nossos alunos no ciclo básico têm, para que as pessoas melhorem a qualidade de vida, né, e consigam viver de uma forma mais econômica, poluindo menos. Ótimo. Então, você, sociedade, pessoas da sociedade civil, quando sentirem que algum tema a universidade possa colaborar com vocês, procurem a universidade, façam e impulsionem essas parcerias. Além da universidade colocar os alunos, os estudantes, em contato com situações e cenários reais, vocês estão colaborando para uma sociedade mais sustentável, uma evolução mais consciente. Né? Muito interessante, Pina. E o que as pessoas precisam entender ou fazer para ajudar nesta causa? A universidade está lá, sabe onde fica, ela tem endereço, tem local próprio, né? A Pina está lá alguns dias da semana, às vezes toda semana, né? Mas
que o pessoal precisa fazer ou como que eles podem fazer essa interação, essa integração entre sociedade, indústria, empresa e universidade? Então, essa integração pode ser feita através do meu contato ou telefonando telefonando para a universidade, que vai ter uma pessoa que vai direcionar esse interessado e passar esse contato para mim, que a gente faz essa interligação entre a sociedade e a comunidade. Ótimo. E a gente está de portas abertas. Só ligar. E a Giuseppina, ela foi premiada, né? Nós vamos colocar uma imagem dela sendo premiada ali. Você não gosta muito de foto, né, Não gosto. Pina? Por que você não gosta de foto, Pina? Porque a gente tira foto quando é novo, fica Você bonito. é fotogênica, Pina. Não, mas a gente, quando é criança, fica sempre bonito, né? Mas com o passar dos anos, a gente não vai perdendo um pouco, né? A elasticidade da pele. Então, eu não gosto muito de foto. Mas olha que bacana. Aonde que você estava nessa imagem, Pina? Eu estava em São Paulo, que houve uma premiação do CREA, né? Que é o Conselho de Engenharia e Agronomia, né? Do Estado de São Paulo. E houve uma seleção dos melhores docentes e eu fui eleita como uma delas na Universidade Paulista e eu fui receber o prêmio agora em junho de 2025, né? Foi uma comemoração muito importante para a minha carreira, porque eu jamais pensei em estar ali, né? Em contato com pessoas tão ilustres, né? O presidente do CONFEA, presidente do CREA São Paulo. Então, a gente vê que o nosso conselho é um conselho extremamente forte e que valoriza todos os profissionais, inclusive e muito a área acadêmica. Eles estão sempre buscando melhores condições, melhores currículos. Então, eu fiquei muito, muito feliz em ter recebido essa premiação. Então, você estava lá no CREA São Paulo, junto, até posso falar, do meu amigo, que hoje está como presidente do CONFEA, o Vinícius Marquesi. Exatamente. Nós temos também a Lígia Mackey, que é a presidente, olha só, uma mulher à frente da presidência do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Exatamente. E você esteve lá ilustre, recebendo essa premiação. Uma homenagem. Uma homenagem como uma professora de referência e destaque. Isso é muito importante, não só para a universidade, mas também para a nossa região, pelo reconhecimento. Muito, muito bacana. Mesmo. E olha só, esse momento feliz dos alunos, né? Finalizando o curso com a família. Tragando e a gente beca, olha né? a beca e a gente vê a gratidão dos pais que ficam sentados ali e que talvez nunca imaginaram que um filho pudesse receber um diploma. E que o diploma, assim, é uma mensagem que eu sempre deixo e falo em todo lugar que eu vou, é que o diploma faz diferença na vida de uma pessoa. Às vezes não financeiramente, não é tanto quanto você gostaria de ganhar, mas com certeza o valor financeiro é bem melhor do que se você não tivesse um diploma de nível superior. Então, o nível superior ele te abre muitas portas. Engenharia é um curso que abre inúmeras portas, porque haja visto que a gente tem na área política, todos os grandes gestores, eles pensam em como melhorar as condições da população. Através de obras, serviços. E esse raciocínio lógico que as pessoas têm é que fazem com que ela tenha um grande espaço. Então, eu acho que a engenharia ela faz com que a pessoa tenha essa visão mega da estrutura e como chegar. Então, a pessoa consegue entender onde ela quer chegar e quais são as melhores formas para chegar naquele ponto. Então, eu acho que a engenharia é um dos melhores cursos, ao meu ver, né? E esse momento da beca, né? Ele é gratificante, né? Eu acho que nós que somos engenheiros passamos por isso.
nós sempre ficávamos apreensivos. Fala, quando que vai chegar o momento da minha formatura? O momento do meu diploma, né? Verdade. Porque assim, quando a gente já entra na universidade, a gente já se começa ou se transforma em engenheiro. Né? É um sonho, né? E aquele momento é um sonho realizado. É a família que se sente grata, se sente muito agradecida, né? Exatamente. Que o aluno, né, o filho ou a filha conseguiu passar aí pelos 5 anos. Alguns um pouco mais, né? Mas alguns um pouco mais. Na melhor condição, né? Em 5 anos ele conclui o curso com dedicação, né? Com dedicação, passando com muita atenção por todas as avaliações. E, obviamente, ele se torna ou ele se consolida engenheiro ali no momento do diploma, porque aí ele tem a sua conclusão oficializada. Exatamente. Só que ele não pode esquecer que depois ele tem que se habilitar, né? Exatamente. Então, se ele for exercer a profissão, ele precisa se habilitar e por isso que serve o conselho, o CREA, o CONFEA, que após concluído a sua capacitação, o profissional vai lá para obter a sua carteira de habilitação profissional. Então, não se esqueça. Você engenheiro, você engenheira, tá? Se formou, vai atuar profissionalmente, vai ser responsável técnico, procure o conselho regional. Eu não sei onde fica. A coordenação da instituição vai te orientar como você também chegar até o conselho, que é um trabalho que é feito conselho próximo da universidade, sempre, né? Sempre. E assim, é um conselho muito ativo. Eu vejo isso, eu vi na última, nós fizemos uma jornada de engenharia o ano passado, e à medida que nós pedimos um palestrante, eles trouxeram a pessoa que nos deu uma palestra muito valiosa, com uma pessoa com muito conhecimento, né? Então, a gente tem o Conselho de Engenharia como um excelente conselho e ele está sempre ao lado da universidade. Isso é uma grande verdade. Muito bem. Nós já vamos falar também de quais engenharias específicas essa instituição, através da coordenadora Pina, né? Pode comentar, Pina, as engenharias específicas. Na Universidade Paulista, aqui no campus Limeira, nós temos a engenharia mecatrônica, a engenharia mecânica, a engenharia civil e a engenharia de produção. Então, o aluno que tiver interesse em uma dessas modalidades, ele começa no primeiro semestre e quando chega no quarto semestre, ele faz a opção de qual engenharia ele quer seguir. Certo. Então, ele entra e cursa a engenharia ciclo básico, mas ele já se manifesta em interesse ou qual seria a específica ou a tendência de específica que ele vai estar seguindo. Sim. Então, é assim que funciona na universidade. Então, essa é a diferença de uma universidade para uma faculdade. Exatamente. E, obviamente, estando lá, né? Óbvio, existem algumas mudanças no meio do caminho. Às vezes o aluno entra falando assim, eu quero fazer engenharia mecânica. Nossa, mas eu me identifiquei um pouquinho mais com a mecatrônica. Entrei na mecatrônica, puxa, eu gostei um pouquinho mais do que a civil faz. Ou a produção. Então, assim, existe essa mudança no meio do caminho? Se ele tiver interesse, tiver a modalidade sendo oferecida, ele pode fazer alteração. E se não tiver sendo oferecido naquele campus, aquela modalidade, como a Universidade Paulista ela é multicamp, então ele tem as possibilidades de fazer em outra cidade próxima de Limeira. Certo. Né? Então ele pode fazer outro curso perto, numa cidade próxima, mas ela tem esse suporte de contemplar todas essas engenharias. Muito bem. Nós também tivemos em episódios anteriores a presença da coordenadora Sandra. A coordenadora Sandra é do curso de tecnologia. Isso. Né? Hoje nós estamos com a Gilze Pina, coordenadora do curso de engenharia ciclo básico, que é chamado de curso tradicional superior de engenharia ciclo básico. Isso. E também a universidade ela vai estar
de portas abertas, ela vai estar realizando eventos e jornadas, né? Exatamente. Compartilhe um pouquinho e No chame esse pessoal para conhecer, né? Vocês estão totalmente convidados. No dia 30 de outubro, haverá a Unip de portas abertas. A universidade ela vai ficar aberta para a população, ou quem tiver interesse, vai até a universidade, vocês vão conhecer não só o curso de engenharia, mas os outros cursos que são oferecidos, as dependências, conhecer o espaço. É um local muito agradável. Tem faixa etária, tipo assim? Não, qualquer idade? pessoa pode conhecer, certo. né? E fica o convite aqui. A universidade ela vai ficar aberta e nós vamos fazer o melhor para receber toda a comunidade que tenha interesse em visitar. Então, dia 30 de outubro agora de 2025, então, estaremos de portas abertas. Ou seja, né? o pessoal que falou, nunca entrei numa universidade, nunca entrei numa faculdade, quero conhecer o que é uma faculdade, né? O pessoal fala dos laboratórios de engenharia, de humanas, né? Então, o pessoal vai poder conhecer dentro, né, de todas as limitações, obviamente. Você vai estar acessando a instituição, vai estar conhecendo os laboratórios, né? Sim, estaremos todos lá. Vamos deixar alguns laboratórios montados lá, com algumas práticas em desenvolvimento, e né? assim vocês podem conhecer todas as dependências, todas sem exceção, e ver o quanto é grande a universidade e é um ambiente diferente mesmo, é um ambiente bem alegre, onde o conhecimento predomina em todos os espaços, né? Toda vez que tem a Unip aberta, uma das palavras e mensagens que nós mais ouvimos ali entre as pessoas é: nossa, eu não imaginava que era tudo isso. Exatamente. Eu não imaginava o tamanho ou a grandiosidade que essa estrutura é para formar alunos. Exatamente. Isso é muito interessante, porque às vezes o pessoal não tem noção da grandeza que é uma instituição, o que ela representa para a sociedade. Por isso que a gente coloca esse link, sociedade com a universidade, né? Exatamente, ela é muito grande. Então, e além do dia 30... Isso, além do dia 30... Nos dias 20, 21 e 22... Repete para nós. 20, 21 e 22 de outubro... Teremos a jornada da engenharia e arquitetura, né? Então, nós vamos ter um ciclo de palestras à noite, né? E toda a comunidade também está convidada. Depois a gente passa o link para a inscrição de cada uma das palestras, mas é uma troca de conhecimento muito grande entre profissionais renomados da área e a população acadêmica. Então, a gente tem... Eu digo assim para os alunos, é muito importante você assistir uma palestra, porque talvez nunca você vai conseguir chegar perto de uma pessoa tão ilustre quanto é essa que está dando a palestra ali. Gratuito, com estacionamento gratuito, né? A entrada gratuita. Então, hoje em dia, tudo que a gente vai... tudo que a gente precisa para se capacitar tem que ter o pagamento. Sim. E lá não, as palestras vão ser gratuitas, vai ter alguns fóruns de discussão, o curso de arquitetura vai trazer alguns profissionais para falar sobre o curso de arquitetura. Então, a gente tem esse evento que está sendo feito todo ano e que é muito gratificante. Então, serão 3 dias. Isso. Dia 20, 21 e 22 de outubro. Exatamente. As jornadas da engenharia e arquitetura. Isso. Com palestras gratuitas. Isso. Acessem o site da universidade, acompanhem, façam as suas inscrições para participar das palestras. Lembrando, gratuito, tá? Exatamente. Conhecimento gratuito. Só vai depender do seu tempo. Você que tem que estar lá e o seu interesse. Seu interesse, né? Muito bem. E além disso aí, tem a palestra de sempre do CREA, vai ter a palestra e a participação da Associação dos Engenheiros, que também nós tivemos nos episódios nossos, o presidente da associação aqui de Limeira, né, que é o senhor Tikaro Kawada. Né? Então, nós vamos estar ali com pessoas, como você disse, que atuam, que são pessoas de conhecimento da área, para que possam compartilhar conhecimento e levar informações
para todos os alunos. E vocês, alunos, Exatamente. compareçam, né? Sempre. Sempre. Vocês Sempre. devem estar nos ouvindo aqui ao vivo ou, lembrando, o nosso podcast ele pode ser acompanhado através dos seus episódios. Podem estar assistindo no momento mais oportuno. Eu sei que alguns, às vezes, estão trabalhando nesse momento, né? Mas sempre arruma aquele tempinho. Nosso podcast ele pode ser assistido, ele pode ser ouvido, ele deve ser compartilhado, né? Isso mesmo. Muito bem, Josepina. E olha só como o tempo passa rapidinho. Pois é. Para que a gente possa estar encerrando, se você pudesse deixar uma mensagem final, qual será a sua mensagem? A minha mensagem final é que o conhecimento nunca ocupa espaço. Então, é muito importante que cada jovem, cada adulto, não importa a faixa etária, que estude, né, para que a gente tenha um mundo melhor, né, um mundo de concepção melhor. E eu digo sempre o seguinte: ninguém faz uma casa sem fazer um alicerce. Então, nós da engenharia do ciclo básico, eu digo para os alunos que estamos aqui porque nós precisamos fazer um bom alicerce para a nossa casa sempre ser bem construída. Então, eu agradeço mais uma vez e eu fico feliz de poder ter passado essa mensagem para todos que possam ouvir e ver esse podcast no momento oportuno. Muito obrigado. Obrigada a você. Esse é o nosso 10º episódio, o podcast Conecta Pro, comigo, Antonioni Rosada, que hoje entrevistei a Josepina Lopes e falamos do tema Engenharia Básica e áreas específicas. Eu agradeço, peço para que vocês assistam, curtam, comentem e principalmente compartilhem este conteúdo. A informação precisa chegar para todos. Um forte abraço e um ótimo dia e até o próximo episódio. Agradeço. Obrigada, viu? Muito obrigada.